Mais uma vez saudamos a todos que estão assentados aqui conosco, a todos os nossos coristas do coro da igreja, nossos músicos, todos os voluntários que estão agora trabalhando para que este culto aconteça aqui, para que chegue até você aí. Nossa alegria, nosso prazer de cultuarmos ao nosso Deus, por uma escolha nossa, por uma vontade nossa, por um desejo no nosso coração. Ceia de Jesus, um ritual antropofágico. Os irmãos sabem que eu tenho estado fortemente ligado à questão da linguagem. Quem é pai, quem é avô, por exemplo, sabe que as suas conversas com seus filhos, netos ou familiares mais jovens precisam ser cuidadosas, porque o nível de entendimento dessas pessoas, por serem mais jovens, é muito diferente do nosso modo de entender. Quando encontramos Jesus falando algumas coisas, por exemplo, algumas delas nós temos, mesmo crescentes em igreja, dificuldade de compreender, por causa da geografia, da história, até da gramática. Por isso eu fiz esta indagação aqui, porque Jesus nos diz para comer o corpo dele e beber o sangue dele. E eu às vezes faço exercício mental. Se eu estivesse ali na praça e lesse esse texto, o que é que as pessoas pensariam? Digamos que eu chegue na Praça Sans Penha, principal do nosso bairro, e comece a ler Colossenses falando da obediência dos escravos aos seus senhores. É disso que eu estou falando, da linguagem. Porque essa linguagem remete ao que é principal, que são os fundamentos. Eu vou ler primeiramente então o texto na versão Prazer da Palavra e depois vou então discorrer sobre este assunto. Mateus 26, 26 a 30. A celebração continuou. Jesus pegou um pão, orou ao Pai Eterno, depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues um a um aos apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: agora comam esse pão como se fosse o meu corpo. A versão tradicional diz: comam o meu corpo, ou esse pão é o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o vinho, deu graças e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes que bebessem, Jesus agradeceu ao Pai Eterno. Depois disse aos apóstolos: bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto. Quem com fé celebra comigo este pacto tem os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: saibam que a partir de agora nunca mais beberei vinho, só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa do nosso Pai Eterno. Em seguida, cantaram um salmo e saíram em direção ao Monte das Oliveiras, distante meia hora a pé. Todos conhecemos quase que de cor esse texto nas versões comuns que temos usado, que são excelentes, mas contém metáforas hoje distantes da nossa compreensão. Muitos aqui assistiram ontem
a cerimônia longuíssima e concorridíssima, tanto presencial quanto distancialmente, do rei Charles II. E os repórteres tinham que... terceiro, estou atualizado, né? Alguns séculos, me parece, né? Então vamos corrigir a frase para ficar bonitinho, né? Alguns acompanharam aqui a cerimônia de coroação do rei Charles III. E muitas coisas ali os repórteres tiveram que explicar, porque já não entendemos mais. Vocês viram, por exemplo, vocês observaram, que a esposa dele teve que se inclinar diante dele. Por exemplo. E tantos outros gestos, a começar pela própria realeza ou monarquia. Não faz o menor sentido. Certamente, na posse da mãe do Charles II, Elizabeth II, não é? Não estão tão atentos agora, né? Agora eu que peguei aqui. Isso não era questionado. Monarquia não era questionada, a realeza não era questionada. Agora é questionado. A nossa fé é questionada. Em parte por causa da linguagem que usamos. Em parte pela ideia de existirem coisas que não mudam, aos quais podemos chamar de fundamentos. Mas para que nós vivamos a fé cristã nos seus fundamentos, nós precisamos conhecer esses fundamentos. É por isso que damos tanta ênfase ao estudo bíblico, onde estão esses fundamentos. Esses fundamentos não mudam. A linguagem de comunicá-los muda, mas o fundamento não muda. Nós precisamos estar sempre ligados a esses fundamentos, porque talvez algumas coisas que imaginemos serem fundamentos não são fundamentos. São acordos de uma época distante ou não. Se nós não estivermos ligados aos fundamentos, firmados sobre os fundamentos, nós tenderemos a seguir as ondas de pensamento. E onda é exatamente isto. Uma das coisas que eu gosto de fazer, hoje cada vez menos, por outras escolhas, é olhar o mar com as suas ondas. Elas vêm e vão. Mas quando elas vêm, quem já tomou um caldo aqui sabe o que é isso, não, é muito difícil escapar. Quando a onda vem, se você não é surfista, como é o caso aqui a maioria, derrubam a gente. É a mesma coisa com os pensamentos. Se você olhar os programas de televisão, ler os periódicos, todos só falam as mesmas coisas. Em certo sentido, são os fundamentos. Mas não os nossos fundamentos. Mas eles acham que isso são fundamentos, mas amanhã vão. Porque não são fundamentos, são ondas. E amanhã vem. Não necessariamente a mesma coisa. A gente brinca com a chamada moda no vestuário, não é? Eu sempre menciono que quando eu era mais jovem do que hoje, teve um momento em que eu fiquei uns 3 anos sem comprar calça. Porque a moda era calça sem bolso.
E eu me perguntava, para que é que serve uma calça sem bolso? Então, eu não comprei calça porque não tinha bolso. É uma moda, às vezes, o negócio lá embaixo é largo, às vezes é mais apertada. Israel está na moda, está apertadinha, Mas amanhã é larga. Se Israel usar isso aqui, ele está fora da moda. Isso tem uma importância fundamental, vocês não acham? Eu estou sempre na moda. Quando ela chegar, eu estou nela. Quando ela for, é dela o problema, não é meu. Brincadeiras à parte. Por exemplo, nós vivemos uma onda de divinizar a sexualidade. Uma onda de divinizar o dinheiro. Uma onda de divinizar a fama. Uma onda de divinizar a opinião. É impressionante a nossa capacidade na fabricação de deuses. Esses que eu mencionei não são recentes. São sempre presentes como se fossem fundamentos, mas são ondas. E nós acabamos sendo julgados por essas ondas. Assim como eu estou na moda ou não estou na moda, ou o que eu penso é o que todo mundo pensa, ou o que é dito para ser pensado, ou eu estou fora. Por isso, nós precisamos estar com os nossos pés firmados em fundamentos. Porque se os nossos pés estiverem firmados sobre a areia, a onda vem e leva. Mas se estivermos firmados sobre, nos termos da metáfora bíblica, sobre a rocha, nós ficamos firmes. E quando nós precisamos, em nossas jornadas pessoais, de profundidade, de reflexão, ou mesmo de enfermidade, as ondas não nos servem para nada. O que nos vale é o fundamento. Quais são esses fundamentos? Então eu selecionei 3 textos para este culto, 3 textos para o próximo, que vou ler então agora, primeiramente João 1:1-5. Desde sempre Jesus existe. Ele sempre esteve ao lado de Deus, Ele é Deus. Jesus sempre esteve em ação e participou da obra da criação. Na verdade, o mundo foi criado por intermédio de Jesus. Tudo passou a existir a partir dele. A vida começou com ele. A partir dele, os seres humanos puderam ver a luz. Como uma estrela, ele brilhou nas trevas, trevas que foram transformadas em luz. Jesus, cantado agora há pouco como a alegria dos homens, é o fundamento da nossa vida. Jesus, o Mestre, também. Mas Jesus, o que participou da criação humana, Jesus, a pessoa da Trindade, Jesus, aquele que veio para nos revelar verdadeiramente quem é a divindade. Isso não muda. Mas Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus amou, não disse isso, não disse aquilo. O que importa é quem Ele é. Ele é Deus. Antes da criação do mundo, Ele já existia. Os irmãos se recordam que quando Jesus debate com os fariseus, no Evangelho de João, ele diz assim: olha, antes de Abraão existir, eu existo. Os fariseus arregalaram os olhos, ficaram perplexos diante daquele, aspas, mentiroso, e comentaram: peraí, você não tem nem 50 anos, e está dizendo que o nosso pai Abraão existiu há 2.000 anos, 4.000 para nós agora, você já existia? Esse é Jesus, que existiu antes de Abraão, existiu antes da criação do mundo.
Esse é o nosso fundamento, é nele que nós cremos, nem em qualquer outra imagem acerca de Jesus, perspectivas acerca de Jesus, visão acerca de Jesus, todas insuficientes, até mesmo falsas, se não considerarem que Ele é Deus, que se apresentou a nós em forma humana, brilhou entre nós como uma luz refulgente, para citar a expressão do hino que ouvimos agora. Este é o fundamento, e temos sempre que nos lembrar que Jesus é o fundamento da nossa vida, é sobre Ele que nós caminhamos, seguimos e vivemos. Esse fundamento não muda. João 3, 31 a 36, eu escolhi de propósito só no Evangelho de João. Porque poucas pessoas contestam a existência de Jesus. Pouquíssimas pessoas. Acho que hoje ninguém mais questiona no mundo acadêmico, no mundo intelectual, que Ele existiu. Se Ele falou, aí é outra conversa. Se Ele ressuscitou, isso é outra conversa, segundo eles. Mas que Ele existiu, não há dúvida. De fato, João 3, 31 a 36, Jesus que veio do céu é maior, muito maior que os seres humanos. Ele fala as coisas que viu e ouviu no céu. É pena que nem todos o ouçam. Quem o ouve descobre que o amor do Deus eterno é verdadeiro. Sua vida revela as palavras de Deus, palavras completas para que a nossa alegria seja completa. Feliz é quem aceita que o Pai eterno ama o seu Filho eterno, que agora comanda a história. Quem quiser ter a vida eterna, precisa crer em Jesus como Filho de Deus. E é importante também que todos saibam que o Deus eterno respeita quem prefere rejeitar a vida eterna, mas a alegria dele é com versos 11b e 12. Vai. A ti que és santo, peço que os guardes no teu grande amor. Guarda-os para que sejam unidos como se fossem um, como nós somos um. Enquanto estive com eles, eu os guardei com o nosso amor, eu os protegi. Por isso todos continuam comigo, exceto aquele que vai se perder, como teus profetas anunciaram nas Escrituras, como lemos no Salmo 41, 9, e elas não falham. A unidade é um fundamento. A nossa unidade é um fundamento. A nossa falta de unidade é uma tragédia. Porque Jesus condicionou a fé por parte daqueles que não creem à nossa unidade. A unidade é, portanto, uma tremenda responsabilidade. Como é que uma família, pai, filho e outros membros dela subsistem? Ela subsiste porque nenhum deles coloca os seus interesses e opiniões acima dos interesses e opiniões dos outros. Mas isso acontece. E quando acontece, a família vira apenas um sobrenome. Mas, quando em meio a dificuldades, em meio a perspectivas diferentes, em meio a situações pessoais distintas, nós na família mantemos a nossa unidade, ela sobrevive. É só uma comparação, de igual modo também a igreja. Quando ela se fracciona, as pessoas se perdem. Quando ela está unida, as pessoas são salvas. A unidade da igreja, portanto, diz Jesus, é um fundamento. Diante disso, então,
eu e você temos que nos perguntar se nós cremos realmente em Jesus como Deus que veio ao mundo, viveu como nós vivemos, foi gente como a gente é, mas continuou sendo completamente 100% divino. Este é o seu fundamento? É o meu, é o nosso fundamento? O que fazemos quando lemos então que somos amados por Deus? Logo, se somos amados por Deus, nós não temos que seguir onda nenhuma. Como disseram os apóstolos, nós não temos que agradar a pessoas. Como é que eu vou ficar pensando o que eu penso se todo mundo, aspas, pensa diferente de mim? O problema não é meu, é de quem pensa diferente de mim, se eu estou com os fundamentos. Não é fácil, eu sei, se todo mundo pensa A, e a Bíblia diz B, eu ficar com a Bíblia. Eu só preciso lembrar que esse A amanhã pode ser outra coisa. E lá vou eu. Mas o que não muda é o que a Bíblia nos diz. E nos diz que nós somos amados por Deus, que se revelou em Jesus Cristo, que é maior do que todas as coisas. E a despeito de problemas que enfrentemos, Ele veio para que a nossa alegria seja completa. Este é o fundamento. Como agimos diante disso? Que nós tenhamos sempre firme no nosso coração essa convicção que nada nos afasta da realidade do amor de Deus. Nem nossas enfermidades, nem as caras feias dos nossos amigos. Por isso, temos que nos agarrar ao que é o fundamento. Temos privilegiado nossas opiniões, sejam quais forem, ou temos privilegiado nos manter unidos, mesmo que por vezes tenhamos que renunciar um pouco ao que pensamos, porque aquilo que pensamos não tem tanta importância como por vezes achamos. No fundo, é um conflito de poder. Quem é mais inteligente? Eu. Não é? Então eu elaboro o meu pensamento, e se você não concorda comigo, é que você não é tão inteligente como eu sou inteligente. Só que a gente muda de opinião. Opinião. Todos temos opiniões, são importantes, mas não são fundamentais. Enquanto estive com eles, disse Jesus, eu os guardei com o nosso amor. Guarda-os para que sejam unidos como se fossem um. Ele coloca um padrão lá no topo, como eu e o Pai somos um. É isso que eu quero para eles, meu Pai. Que assim como nós somos, nós dois, um, que os meus seguidores também sejam um, unidade. Mas em quarto lugar, eu falei de 3 textos, eu quero mencionar uma outra ideia para nos apropriarmos dos elementos da ceia do Senhor, que eu estou também apresentando como um fundamento. A ceia do Senhor e a nossa participação nela é um fundamento que sintetiza em forma litúrgica, em forma cultico, em forma celebrativa, tudo aquilo que nós pensamos a partir da Bíblia como sendo os nossos fundamentos. É uma instituição, é um rito, podemos dizer assim, é um memorial, podemos acrescentar, é uma lembrança, e as palavras são variadas, que nos dizem, de modo sintético, o que é que Deus fez por nós. Vocês se lembram que no Natal, muitas casas se enfeitam com presépios.
E os presépios foram uma sacada genial de Francisco de Assis, num tempo que não havia Bíblia, logo ninguém sabia, tudo em latim, que o povo cada vez falava menos. Ele disse: eu vou criar umas histórias em forma de escultura, em miniatura, e vou colocar para as pessoas pelo menos saberem o que é que foi o nascimento de Jesus. Daí surgiram os presépios. De igual modo, fazendo essa comparação, penso que Jesus pensou assim: bem, daqui a pouco eu vou morrer, os meus seguidores se espalharão pelo mundo, e o que é que vão se lembrar? Basicamente, penso que essa foi, especulativamente, é claro, a ideia de Jesus. Eu vou celebrar com eles uma refeição, e a refeição principal dos judeus era o que chamamos de jantar. Vou celebrar uma refeição muito especial, que não é para alimentação física, não é para que as pessoas se alimentem propriamente dito, porque é uma porção de vinho e um gole, uma porção de pão e um gole de vinho. Não é para alimentar ninguém, não tem essa finalidade. Mas é um memorial para que as pessoas se lembrem, se recordem do que eu fiz e do que eu farei. Jesus foi de uma inteligência divina, porque ele fez algo realmente completo. Ele não se baseou naquilo que ele fez. Não vamos nos lembrar do que ele fez. Ele disse: se lembre do que eu fiz, morri na cruz por vocês, e do que eu farei, virei uma segunda vez. A ceia, portanto, é um fundamento, deixar dificuldades na compreensão desse fundamento em que ele diz: isto é o meu corpo. Não entendem esses intérpretes que isto é o meu corpo é uma linguagem para dizer isto representa, simboliza o meu corpo. Evidentemente que a perspectiva católico-romana, repito, a qual respeitamos, procura seguir a letra do texto neste aspecto. Nós, batistas em particular, temos uma outra compreensão, esperando também ser pelos outros respeitados, mantidas as diferenças de perspectiva. Nós cremos que participar da ceia do Senhor é participar de uma representação, uma teatralização, uma repetição em forma simbólica, litúrgica, daquilo que Cristo fez. A mim parece que faz muito mais sentido esse modo batista de olhar para a ceia do Senhor. Repito, respeitadas as perspectivas diferentes. Porque Jesus nos pede para tomarmos deste pão e deste vinho todas as vezes em que nos reuníssemos, para que nos lembrássemos do que Ele fez e nos lembrássemos do que Ele fará. A ceia é para nos lembrar que estávamos como o filho da parábola, perdidos, mas fomos encontrados por Jesus. Estávamos sem comunhão com Jesus e passamos a tê-la. Por isso podemos viver a plenitude dos textos já mencionados aqui, quando experimentando a presença de Jesus por meio da conversão, da mudança de vida, da metanoia, da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Esse é o sentido, portanto, dessa celebração. Gosto muito de uma expressão criada pelo sociólogo Gilberto Freire, que falava no tempo tríbio, no tempo de 3 vidas, 3 bios,
O tempo é presente, passado e futuro. A ceia é presente, passado e futuro. Desculpe a irreverência, é algo genial da parte de Jesus. Um simples pedaço de pão tem o presente, o passado e o futuro. Num simples cálice de vinho tem o presente, o passado e o futuro. O passado, o que Jesus fez. O presente, o que Jesus faz. O futuro, o que Ele fará. O passado, como era a minha vida sem Jesus. O presente, o que é a minha vida com Jesus. O futuro, o que será a minha vida com Jesus. É por isso que nós participamos, então, da ceia de Jesus. Todos sabemos que, terminada a celebração da Páscoa, em que comeram o cordeiro pascal, quando os apóstolos achavam que tudo tinha terminado, Jesus diz: agora venham cá. Vamos participar de algo muito íntimo. Vai ser a única vez que eu vou participar com vocês disso. Mas eu quero que, enquanto vocês viverem, vocês se lembrem que vivemos juntos durante alguns anos. Vocês se lembrem do que é que eu vim fazer no mundo. E vocês, então, com essa crença, levem essa convicção a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso que a ceia é uma experiência inesgotável, uma experiência que sempre precisamos repetir. E eu e você descobrirmos sentimentos novos em relação a esses elementos durante a ceia. Venham então à mesa do Senhor. Vamos cantar assim agora. Um hino muito conhecido diz: venham, a mesa convida o Senhor Jesus, venham lembrar-se de mim. Então a nossa disposição é: eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança, o nosso pacto contigo